Eu sei que eu preparei uma aula muito especial para que começássemos a conversar sobre um sentimento que faz parte da nossa essência, o amor. Naquela aula onde conversamos sobre os tipos de amores, os tipos de amor, o amor ágape, o amor filio, o amor eros, eu trouxe vários exemplos, tanto no cinema como na música, de como essa bomba chamada amor faz parte do que somos como seres humanos. E quando a gente fala desse sentimento, nós estamos nos referindo a um tipo especial de romantismo, chamado romantismo com R minúsculo. E aí, só para a gente retomar, é importante nós compreendermos que há o romantismo com R maiúsculo e o romantismo com R minúsculo. O que é comum aos dois? A presença do amor ágape, do amor filia e do amor eros. E é claro que todas as características que estão no romantismo com R minúsculo fazem parte do romantismo com R maiúsculo. O sentimento exagerado ao se falar do amor, extrema idealização de uma pessoa ou de situações da vida, uma busca pelo interior da nossa existência, o isolamento, a tristeza, o choro, uma marca de uma depressão que não é uma depressão clínica, né? É uma depressão muito mais presente até pela busca da dor, né? É meio contraditório porque muitas pessoas sentem prazer em sentir dor por causa de um amor não correspondido ou por causa de algumas idealizações. O amor tem razões que a própria razão desconhece. Esse pensamento está presente nessas duas palavras. Agora, o que é que separa esses dois conceitos? O romantismo com R minúsculo, ele é atemporal, faz parte de nós, das nossas idealizações, dos nossos sonhos, é a poesia da vida. O romantismo com R maiúsculo é situado no tempo, finalzinho do século XVIII e primeira metade do século XIX. É um estilo de época, é uma escola literária, é uma resposta coletiva dos artistas em razão de algumas situações do contexto, e esse contexto no mundo ocidental vai ser de extrema importância, porque esse contexto vai moldar o mundo que nós temos até hoje. É nesse contexto que faz surgir o romantismo com R maiúsculo, que nós vamos ter a presença marcante do iluminismo francês, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. O romântico ele é um sonhador. O romântico ele é um idealizador. E quando ocorre esse romantismo com R maiúsculo no mundo ocidental, é um comportamento coletivo. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, os pensamentos do iluminismo prometem uma sociedade diferente da que existia até então. E isso vai gerar na população uma esperança, um sonho, uma idealização. Então nós teremos como marca do estilo de época chamado romantismo esse contexto que é uma bomba, né? Quando eu digo uma bomba, é porque assim, é uma panela de pressão que vai fazer com que a sociedade, de maneira muito rápida, reveja seus valores, reveja seus projetos. Então, o que está por trás desse movimento romantismo com R maiúsculo? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo e a tomada definitiva do topo da organização social por uma nova classe social que já vinha engateando desde a Idade Média. Essa nova classe social chamada burguesia. E aí, do lado de cá, nós podemos analisar um pouco mais esse romantismo com R maiúsculo. Como eu situei, ele está no final do século XVIII, início do século XIX, historicamente falando, qual foi o marco do início desse movimento? Uma obra de um escritor alemão fenomenal chamado Goethe, e ele escreveu um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther. Quando essa obra foi lançada,
causou uma situação de muita preocupação, porque os jovens, quando liam essa obra, eram tomados por uma melancolia, por uma tristeza, sentiam neles próprios a dor do jovem Weber. E muitos se mataram. Essa obra chegou a ser proibida por um período dentro da Europa. E é essa obra que inicia oficialmente esse romantismo com R maiúsculo. Para o Brasil, esse romantismo ele é crucial, fundamental, muito importante, porque ele muda a história da nossa literatura. Muitos estudiosos afirmam, e eu concordo, é com o romantismo que nós vamos ter a consolidação da nossa verdadeira literatura. Tínhamos tido o quentismo, literatura de informação, o barroco, o arcadismo, mas essas manifestações literárias ocorriam em circuitos muito fechados, o barroco muito centralizado na Bahia, o arcadismo muito centralizado em Minas, a literatura de informação, o quentismo, exposta muito mais por documentos históricos, carta de Pero Vaz de Caminha, é um exemplo dessa literatura de informação. Então, na sequência histórica, literatura de informação ou quentismo, barroco, arcadismo, e aí nós temos o surgimento desse movimento chamado romantismo aqui no Brasil. E quem marcou esse início foi um poeta chamado Gonçalves Dias, que em 1886 publicou um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades. Enquanto o romantismo com R maiúsculo no mundo ocidental tem início com o contexto da Revolução Francesa, Revolução Industrial e Iluminismo, no Brasil, o que marcou o surgimento do nosso romantismo foi a vinda da família real para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, a abertura de bibliotecas e o surgimento de gráficas que vão fazer as impressões dessas obras. E outro detalhe, essa literatura começa a se espalhar pelo Brasil. Nós vamos ter escritores e poetas tanto do Nordeste, do Norte, do Sul do Brasil e da região central, São Paulo, Rio de Janeiro. Então essa é a importância do romantismo para o Brasil, porque é nesse momento que aí nós podemos dizer a nossa literatura tem um verdadeiro início. E quando falamos da literatura romântica, literatura do romantismo brasileiro, é importante que você memorize esse esquema. Ele resume os pontos mais importantes. Nós vamos ter manifestações em poemas, e nós vamos ter produções literárias na forma de poemas, aqueles textos escritos em verso, e nós vamos ter também a literatura construída por meio de histórias, a prosa. Iracema e Senhora, que você estudou, está estudando, são exemplos de prosa, de histórias. E aí, os poemas serão organizados, foram tantos, o Brasil até então nunca tinha tido tantos poetas, foi organizado em gerações. Então, e essas gerações, rapidamente, elas são substituídas. O romantismo no Brasil ele vai durar aproximadamente 30, 40 anos. A primeira geração é formada por poetas que buscam a criação como forma de exaltar as belezas nacionais. Lembre-se que o romântico ele é um idealizador, ele vai idealizar esse nacionalismo, afinal de contas, um outro contexto importante é a independência do Brasil. E com a independência do Brasil vem o desejo de termos um país diferente daquele que era até então colônia. Então nós vamos ter o nacionalismo, vai ser uma geração indianista, que vai buscar elementos de inspiração nos índios, mas essa inspiração vai distorcer aquilo que os indígenas são de verdade. Nós vamos ter a segunda geração que é voltada absurdamente para os amoreros. Essa segunda geração é considerada a ultra-romântica, são poetas extremamente novos, morrem novos, e eles vão falar do amor de maneira muito exagerada. E nós vamos ter a terceira geração, constituída por poetas que vão usar os poemas como forma de um movimento pelo fim da escravidão. Quando nós falamos das histórias construídas no romantismo brasileiro, nós vamos trabalhar por temas: indianista, urbano, regional e gótica. Cada tema desse vai reunir um conjunto interessante de histórias e, como eu falei,
É a primeira vez que nós vamos ter na história da nossa literatura uma quantidade muito grande de poetas, de escritores, que passam a ser reconhecidos pelo grande público. Lembrando que nessa época do século XIX não havia o rádio, não havia televisão, não havia celular. As pessoas procuravam se divertir nos bailes, tanto das classes mais baixas quanto das classes mais altas. E nesses bailes os poetas muitas vezes se faziam presentes, declamavam textos, existiam os saraus. E aí nesse contexto todo nós vamos ter essa revolução da história da nossa literatura. Por isso o romantismo é um movimento tão importante. Por isso você precisa entendê-lo, principalmente na forma como nós temos essa organização, separados em poemas e em prosa.